Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast por aqui. Hoje, mais uma vez, um episódio muito especial. Sim. Temos hoje aqui com a gente ela que é educadora parental e muito mais, como a gente sempre diz, né, Sim. Moisés? E a gente, particularmente, a gente adora esse tema que tem a ver com criação de filhos, Total. tem a ver com família, tem a ver com a visão dessa criação, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, que é especialista, tem se dedicado tanto tempo aí, eu sei porque Deus de alguma forma nos uniu aí, né? Só Deus para explicar algumas coisas que acontecem. E aí, no começo do ano, a gente acabou se encontrando, a Josi, que também tornou uma amiga da família. E a gente tem um prazer e uma honra de ter a Ellen Coleta aqui com a gente, que é uma educadora parental, é uma cristã apaixonada por Cristo, apaixonada por família, apaixonada por criação de filhos. Daqui a pouco a gente vai colocar o teu Instagram aí para as pessoas te seguirem, porque de fato você trabalha com conteúdos específicos sobre isso. Então essa é a ideia. E é uma conversa que a gente vai falar sobre educação de filhos, né, Rafa? Provavelmente isso vai fazer parte do tema, né? Seja muito bem-vinda. E um dos motivos pelo qual a gente tem você aqui é justamente porque nos interessa ouvir e conhecer cada vez mais sobre essa perspectiva, né? Criação de filhos, família, não apenas pelo aspecto profissional, mas a gente, num intuito muito grande assim de apresentar de uma maneira que qualquer pessoa possa entender um pouco mais sobre a visão bíblica, a visão cristã a respeito de qualquer assunto. Criação de filhos, família é um dos principais, né? É aquele tipo de coisa que não pode faltar, né? É verdade. E aí, então, o microfone é todo seu, fica à vontade aí. Você, como educadora parental, você trabalha especificamente, explica pra gente o que faz uma educadora parental. Que é um nome assim, diferente, né? É um nome bonito, né? Mas eu imagino, a gente pode imaginar, educadora parental, mas o que faz exatamente, né, um educador parental? Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, por confiar no meu trabalho, por estarmos juntos. O Moisés e a Josi pra mim, né, são queridos, são especiais de verdade, não é porque eu tô aqui, o Moisés sabe disso. E Deixa eu só jogar um pouquinho, mas pode falar. E o que é um educador parental? Um educador parental é uma pessoa que entende sobre famílias, sobre crianças, sobre pessoas, e que faz essa conexão de uma forma gentil e, ao mesmo tempo, firme. Né? A firmeza e a gentileza juntos, da forma de educar crianças. Mas, assim, isso não é possível desde que também nós não ensinemos os adultos a ser pessoas melhores, a pais melhores. Eu não trabalho com criança em si. Eu preciso entender o desenvolvimento, como elas se comportam, só que primeiro os pais. Porque se não tiver a mudança dos pais, não tem como mudar. É isso que eu ia perguntar. Então, não é um trabalho assim com a criança diretamente. Não. É um trabalho com os pais para que eles possam se conhecer. De alguma maneira ter condição de educar melhor essa criança, a gente pode Exatamente, dizer assim? De ter uma conexão, né? Não é só a educação em si, mas é de uma forma harmoniosa, de uma forma respeitosa, de uma forma tendo amor mesmo, né? Porque não tem nenhum pai que não ame um filho. Sim. Mas a criação do filho não é só intuitiva. A gente precisa, é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, nós precisamos aprender a ser pais. Sim. Né? Não é só querer, não dá mais, assim, no mundo que a gente vive hoje, né? Nós precisamos aprender a ser pai e mãe. Perfeito. E, Ellen, mas me conta um pouquinho sobre essa relação que tu começaste a ter, como foi para despertar, foi Deus que ardeu no teu coração, como foi para tu chegar e dizer, hoje eu quero trabalhar com essa área da educação parental? Com certeza, eu não tenho dúvida que foi Deus que me colocou aqui, né? Eu era bancária antes de me casar, eu trabalhava já há 14 anos. E quando eu me casei, eu fiquei dona de casa. Esses dias eu até conversei, falei, eu virei só dona de casa. Depois eu falei, só? É muito, né? Verdade, é muito. Então, por esses 16 anos casada, eu só estive em casa mesmo. E eu estava até falando com o Fernando,
tá tudo bem. Eu tive tempo para todas as coisas. Eu trabalhava, eu precisei parar e amém. Deus quis que eu vivesse em todas as etapas. E o ano, assim, já tem um tempo que as pessoas me perguntam sobre o ensino das meninas. Muitas vezes me perguntavam, disciplina positiva? Na época eu nem sabia o que era disciplina positiva. Eu falava, não, eu educo da forma que eu acredito e perante a Bíblia. Sim. Porque a Bíblia, né, ela tem tudo, é um manual para a nossa vida. Eles falam sobre educação de filhos, disciplina, casamento, tudo, profissão, né? Então, não tem como você fugir dali. Tudo está ali dentro. Se você seguir, já deu certo. E aí, várias pessoas me falavam sobre a educação das meninas. Mas, assim, eu recebia como elogio, né? Eu ficava feliz que as minhas filhas são... As meninas que você fala, você tem quantas filhas? Eu tenho 2 filhas. 2 filhas. Eu tenho 2 meninas. Mas eu tive um menino, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Antes das meninas. E o ano passado eu estive no Brasil, porque meu esposo estava na Arábia, e eu precisei voltar por causa da escola. Elas não podiam estudar lá, né? Por causa de uma documentação. E todo mundo falava sempre sobre isso. E aí um amigo me falou, Ellen, por que você não faz educação parental? Aí eu falei, educação parental? O que é isso? Para você ver, uma coisa, né, bem nova para mim também. E eu comecei a estudar, né? Comprei um curso, fui a São Paulo fazer um outro curso e eu me apaixonei por esse universo da parentalidade. Sim. Sabe, assim, é o que eu acredito, é o que eu confio, é o que eu vivia, mas sem Brilhou saber... teus olhos, né? Sem saber o que era. Já tinha, assim, uma certa facilidade para esse sentido e aí encontrou uma profissão que se encaixava, né? Sim, porque eu sempre li livros, mas nada, assim, intencionalmente para essa área. Era para eu usar com as minhas filhas, para eu viver na minha casa. E depois disso, eu comecei a olhar de outra forma. Eu falava, não, tem muita gente me pedindo ajuda, né? E eu não era formada, eu não tinha estudo para isso. Eu creio que foi Deus mesmo me capacitando, mesmo sem eu estar esperando, né? E hoje eu venho me capacitando muito mais, né? Aí nós tivemos que ir embora de novo, aí dar aquela parada, porque muda todo o contexto. E desde que nós chegamos no Brasil, agora em janeiro, eu estou me dedicando mesmo, assim, de corpo mesmo e alma para isso. Sim. Para, né, tá ajudando. E assim, é tão incrível que como tem pessoas que precisam, sabe, de uma palavra, de um ensino, e nas simples coisas, assim, que é o arroz aquela conversa ali, né? E assim, o que eu vejo muito? É o arroz com feijão. É tão básico. Coisas mas básicas. As pessoas querem coisas milagrosas, as pessoas querem mágica, e não tem. Sim. É fórmulas, simples, né? não tem fórmulas, tá na mão. Eu falo, gente, começa pelo básico. O básico dá certo. Começa dando atenção pro teu filho, começa dando carinho, começa abraçando, começa olho no olho, ouvindo, coisas básicas, né? Conexão, pertencimento. Tendo tempo de qualidade. Isso. E esse tempo de qualidade, ele é fundamental. E o que a gente vê hoje, né, Rafa, e a Ellen pode também concordar com isso, é a família cada vez se perdendo essa essência, né? Os pais, mães, os pais como no sentido completo, os filhos, essa conexão, essa falta de conexão. Mas existe hoje uma relação muito forte da criação dos filhos com a neurociência, do entendimento do cérebro. E aí, o que tu achas em relação a esse contexto do entendimento do cérebro com a criação dos filhos? Qual a importância dos pais entenderem sobre o cérebro e, a partir daí, gerar uma intencionalidade na educação dos filhos? É o que eu falei desde o começo. Não tem como nós sermos pais com excelência, só por intuição. Sim. Nós precisamos estudar. Porque, vou te dar um exemplo. Só aproximar um pouquinho do microfone para ficar mais. Isso. Um exemplo, a birra. Eu até hoje fiz um feed sobre isso. Se nós pais não soubermos o porquê a criança faz a birra, né, e não temos o entendimento, o que a gente vai fazer? Bater, gritar, entendeu? Por isso é necessário o estudo. Porque se eu entender que o meu filho pode estar cansado, não é porque ele é birrento. Né? Eu até não gosto desse termo. Ele... Mimado. Agora mesmo, antes de vir, a minha filha falou, mas a Bela... Eu falei, não, filha, ela não é, ela está. Sim.
Então, eu gosto muito de corrigir isso, porque é verdade, até nós como pais, né, já fugindo um pouco, mas nós Sim. temos poder pelos nossos filhos, então a gente não pode falar, essa criança é birrenta, essa criança é... Não, ele está fazendo isso, e quando eu falo isso, por ser mãe, eu tenho poder sobre, né? Sim. Deus me dá Sim, esse poder, interessante. então eu não tenho que falar dessa forma, pode até ser que seja, pode até ser, mas a nossa palavra como filhos de Deus e como poder sobre pais, né? Sim. Autoridade, eu preciso sempre dizer que o meu filho não é. E aquilo vem da fé, né? Enquanto eu falar, eu vou acreditar naquilo. E os meus filhos acreditam em tudo que eu falo. Sim. Então, eu Perfeito. sempre tento mudar essa visão. Não, ele não é, ele está. Sim. E eu falo isso muito para Show. muitas mães, né? A maioria são mães que me procuram. Não, teu filho não é, ele está. Então, que aquilo se torne uma verdade. Sim. A identidade dele, né? Exatamente. E sobre o estudo, né? Exatamente por isso. Porque se eu não souber como funciona o cérebro do meu filho, eu vou nomear de várias formas. Eu vou achar que é uma criança que é birrenta, né? E a gente sabe que um cérebro de uma criança é imaturo. Sim. Não tem como eu pedir para que uma criança faça a mesma coisa que um adulto. Não tem como eu cobrar, Sim. sendo que ele não tem maturidade. Sim. E uma criança, o que eu vejo hoje, são muito entregues a si. E uma criança não pode tomar conta de si. Sim. Não tem maturidade. Sim. Existem frases aí típicas dessa relação, né? Que fazem com que a gente coloque rótulo na criança, de alguma forma atinja a identidade da criança. E isso é algo bem preocupante, porque talvez as pessoas não tenham a noção. É a área que eu dou aula, né? Eu trabalho com a parte de neurodesenvolvimento, e as memórias que são estabelecidas nessa época, de 0 até a primeira infância, ali de 0 a 6 anos, e de 6 a 11 anos, que colocamos aí em segunda infância, elas são memórias que, a partir dali, elas formam o caráter e o comportamento e a personalidade Elas da moldam criança. praticamente o ser humano, né? E é provável que nós hoje, não é provável não, nós somos frutos dessas memórias, entende? Então, por isso que essa relação que a Ellen está falando é fundamental, porque a gente acha que aquela palavra, aquela besteira que a gente falou, soltou assim numa raiva, numa situação de falta de gestão emocional, de gerenciamento, ou a gente acreditar que se não agir daquela forma, a criança vai se tornar mimada, ela vai se tornar mal acostumada, mal educada, e aí você força muitas vezes a criança a comer o que não queria, a emprestar. Então começa a criar toda uma relação que isso vai trazendo um prejuízo para o comportamento da criança muito sério. Eu acho que às vezes tem comportamentos de pais que podem, não sei se eu estou certo, mas talvez por um lado vão trazer alguma utilidade, mas aí fazem uma ferida muito grande em outro aspecto, não é isso? Na Bíblia diz que pais não provoqueis a ira dos seus filhos. Perfeito. Né? Claro que o pai precisa educar. O pai é direção, né? Isso. A mãe é o cuidado, é o amor, é o ensinamento. Mas o pai dá direção. E quando eu falo pais, eu estou falando dos dois. Eu só especifiquei, né? Sim. Mas sempre que eu for falar pais, são ambos, né? Pai e mãe. Pai e mãe. E assim, o que eu vejo? Quando eu me formei em disciplina positiva. Eu gosto, porém, para mim, hoje é neurociência com a Bíblia, né? Mas eu não tinha esse conhecimento. Eu peguei o primeiro e tá tudo bem, né? Foi válido. Só que conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo o que é melhor, né? Aproveitando as melhores coisas. Então, a gente pega um pouco de tudo e acaba fazendo o que você acredita. Eu tenho vivido em cima disso. E sobre o que o Moisés estava falando, é muito crenças, né? Tudo que eu falar pode ser até numa hora da raiva, como você falou. Só que isso vai formando a personalidade, né, de uma criança. No caso do meu filho, ou dos filhos de vocês. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre o que a gente fala. Porque a nossa palavra, a Bíblia também fala, tem poder. A nossa boca tem poder, principalmente como pais. Então, a gente precisa saber o que fala. Volta de novo. Por isso que eu não gosto de rotular.
Nós não podemos rotular crianças. Porque, é só agora. Não, aquilo ali vai ficar... Sim. É uma semente que vai ficar no coração dos nossos filhos, que isso aí ele vai carregar para o resto da vida. E ele vai acabar acreditando Sim. que é. Por quê? Porque a mãe dele Sim, falou. sim. Né? Ele Perfeito. confia na mãe dele. Então, a mãe dele a vida toda falou assim, você é um preguiçoso. Um exemplo. Aham. No futuro, ele não vai ter vontade de fazer as coisas. Por quê? Porque a mãe dele dizia que ele era Sim. preguiçoso. Sim. Então, a gente precisa ter essa sabedoria em não rotular os nossos filhos, porque eles vão ser o que a gente fala. Sim. Mesmo a nossa intenção não Aham. ser, né? Mas se a gente não tiver essa sabedoria em como usar as palavras, a gente vai deformar o caráter dos nossos filhos. E aí são as crenças que no futuro... Eu sempre falo que crianças que não tiveram, né, o necessário, né, Sim. que é o amor, é a educação, é o cuidado, a atenção, vão ser futuros adultos problemáticos que vão dar trabalho. Sim. Por quê? Sim. Porque não tiveram aquela base. Perfeito. Perfeito. E aí isso gera até... A gente, no episódio que a gente falou sobre família, a gente comentou sobre Sim. isso, né? A família como base de tudo. E um dos aspectos que a gente comentou é uma família que não se estrutura de uma maneira saudável gera uma sociedade que não é saudável. Aí a gente Exatamente. reclama da sociedade, Sim. só que a gente não costura lá no ponto mais básico, que é a família, né? E aí a gente acaba... Aí joga a culpa no governo, na igreja, Sim. joga a culpa em todo mundo, né? Na escola. Na escola. E coloca a missão, né, de educar nessas instituições. Inclusive. Inclusive eu ia perguntar algo sobre isso agora. No teu trabalho, nesse sentido de educação parental, entra algum aspecto com relação sobre uma consciência de responsabilidade educacional? Por exemplo, eu faço parte de uma organização de escola cristã e muitas vezes a gente percebe assim, pais de alunos que discutem no bom sentido, não no sentido de brigar, mas no campo da ideia, eles discordam. Algum acha que a escola tem que ir um pouco mais, ser mais, vamos dizer assim, abrangente na educação que dá para aquela criança, e outros dizem, não, tem que ir até aqui, na parte teórica, o resto é com a família. O que dentro aí desse universo da educação parental a gente pode aprender sobre isso? Na verdade, a escola e a casa, né, precisam andar juntos. Eu não vejo, eu não colocaria as minhas filhas numa escola que não tem essa parceria. Claro que a obrigação é minha em educar, e as pessoas terceirizam, né? Não só para a escola, como para uma secretária, para os avós, né? Cada família vive da forma que crê. Mas eu creio que essa terceirização é muito ruim, porque vai dar ruim no futuro, né? Então, a escola precisa andar junto. Claro que muitos pais não querem essa participação, o que eu vejo? Não, a escola faz, a escola... E aí, quando não dá, quer cobrar. Sim. Mas não ia numa reunião, né? Não ia quando chamam. Tem pais, assim, eu já recebi... até reclamação de escola que os pais deixavam o filho e saía correndo para não ter que a escola precisava falar com os pais. Eu já vi, cara. Então, olha aí. Assim, parece doidice, né? não tem Loucura. como. Eu preciso, se eu tô vendo que a minha filha tá com dificuldade, eu tenho que ir na escola e falar, olha, como ela está aqui, eu tô vendo na minha casa, não é nem abrir, mas tem psicólogos na escola, né? Tem até orientador pedagógico, né? Então, tem essa parceria. A mesma coisa que a escola vai ver e vai falar, não, ó, tá acontecendo. Porque muitas vezes também nossos filhos são uma pessoa em casa e outra pessoa na rua, né? Ou com amigos e na escola também, que é um lugar que ele fica mais tempo. Então, às vezes o pai nem sabe o que está acontecendo. Então, é interessante essa parceria, né? Desce, pergunta, como que tá meu filho? Tá tudo bem? Que seja uma vez por semana, né? Eu particularmente, eu gosto de entregar, né? Perfeito. Tá tudo bem? Tá tudo bem, saio. Eu não gosto. Agora, mas ela tá maior, mas antes eu não gostava de escola que deixava no portão. Sim. Eu nunca gostei. Eu gosto de ter de essa entrar, participação, de ver, né? Isso é agora importante. tá diferente, porque vai crescendo, mas sempre pergunto como que tá. E não falta, né? Reuniões. Eu acho importante. E não é só reuniões, até falei isso essa semana. Não é só reunião de nota. Reunião
Não, Perfeito. são eventos da escola. É importante, eu estava até explicando que muitos pais não vão nos eventos. Sim, Aí o filho fala, por que eu tenho que dar atenção para a escola? sim, Meu pai nem liga. sim. A professora falou isso. Ah, não, esse professor cobra muito. Ele não vai. Aham. Então, Não vai achar importante. não vai achar importante. Então, nós, como pais, temos que não só respeitar que isso é nossa obrigação, mas dar crédito. Porque Sim. quando nós damos créditos, nossos filhos vão falar, não, isso é importante. Sim, perfeito. Estão sendo educados nisso também, né? Exatamente. Sim, perfeito. Entendeu? Eles vê como algo importante, algo de valor, então eles também valorizam. Aham. E, Ellen, existe hoje um desafio muito grande, né? De a gente educar os nossos filhos de acordo com padrões cristãos. E existem desafios grandes hoje. Mídia, rede social, televisão, músicas. A gente precisa ter esse cuidado muito grande. E, por exemplo, com a Joane aqui, a gente tenta o máximo possível gerenciar essa condução. E a gente tem um debate muito grande, né, sobre isso. A gente deve blindar os nossos filhos de tudo, ou a gente deve deixar que eles vivam determinadas experiências e a gente, inevitavelmente, ali está educando. Eu vou contar uma situação que aconteceu com a Joane. A Joane tem uma amiguinha no colégio que a gente não concorda com algumas coisas. Aí a Josi foi falar, né? Eu falei, amor, a gente tem que orientar. Não tem como a gente prender a Joane numa bolha. Ela vai encontrar com pessoas, vai encontrar com amigos, vai encontrar com situações que a gente vai ter que orientar. Então, o nosso papel é esse. Como é que tu enxergas essa relação, assim? O cuidado que a gente deve ter, o que a gente deve, de fato, não permitir, o que é saudável. O Rafa contou uma vez que o pai dele, quando foi conversar com ele de determinadas coisas, tu já sabia tudo. Já. Porque tem aquela história a conversa, né? Vamos conversar agora The sobre... talk. E aí tem a conversa sobre drogas, a conversa sobre sexo, aquela coisa. E aí tem aquela coisa, não, quando chegar o momento... Só que aí eu e os meus amigos da minha época, todos nós tivemos a conversa com o pai depois que a gente já sabia um bocado sobre aquele assunto. Né? Sim, Então, Rafa. é isso que eu queria que tu trabalhasse com essa ideia agora. Então, o que eu penso, assim? Igual o Rafa falou, isso na época dele. Imagina isso agora, Sim. que está muito mais acelerado. Então, a gente tem que se precaver mesmo. Tudo mais precoce, né? Exatamente. Então, a gente precisa sempre estar atenta a todos os movimentos. Por exemplo, eu converso sobre menstruação com a minha filha, sobre abuso, né? Sim. Eu já expliquei diferentes formas como os bebês nascem, né? Porque Sim. são idades diferentes, então a gente tem que também ter esse cuidado. Sim. Né? A linguagem, o modo de uma falar, forma, a abordagem. A menor, eu preciso falar também, eu não posso, porque ela vai saber na escola, igual você falou. Sim. Vai vir as informações, né? Perfeito. Um mostra para o outro, hoje em dia está muito precoce, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, mas falar. Não dá para ficar numa bolha. Sim. Porque o mundo tá aí. E Eu jaz lembro- do maligno. E eu lembro que a Joane veio com... papai, compra um negócio chamado Hang Wang. Já ouviu falar? Hang. Se for isso mesmo, não. Eu acho que Hug Wug é um ursinho de pelúcia que tem os dentes todos pontudos. Ah, tá. Eu com sei o os que é, mas eu não sabia o braços nome. longos, assim. Meio roxo, assim, roxinho, assim. Várias cores, Ah, né? tem Mas várias. tem o azul, eu já vi o azul. Aí eu acho que é Hang Yang, não sei se tu já ouviste falar. Depois pesquisa, não sei se é isso mesmo o nome, faz tempo. Aí eu, meu Deus, cara, o que é isso? Aí todo mundo comprando. Aí eu fui pesquisar. Bicho, é uma história macabra por trás. Eu acho que eu sei o que é. É uma história macabra. Aí eu fui lá O explicar. bicho já é meio feio, né? Sim, o Já bicho é é meio horrível, macabro, né? é macabro, Eu mas sei ele qual é. abraça, ele tira a Eu sei alma qual da é. pessoa, é uma doidice. E aí em outros lugares, em outros países foi proibido e tal. E aí essa relação que a gente está conversando aqui, não adianta, a Joane vai ser exposta a determinadas informações.
Ela perguntou coisas pra Josi que a Josi ficou assim, meu Deus, e agora? O que que eu faço? O que que eu falo? É uma sugestão, o que que eu falo? Primeiro, quando ela perguntar, né, ou qualquer outra criança, você perguntar o que que ela já sabe sobre aquilo. Aham. Vou te dar um exemplo, por quê? Alguém falou, mãe, o que é sexo? Aí a mãe ficou toda nervosa, né, e não, eu não sabia o que falar. Aí falou que era sexo da forma que achou que era correto. Quando ela viu, era responder um questionário, sexo masculino e feminino. Eu conheço um caso parecido. A minha prima, uma prima minha perguntou pro pai dela quando ela era criança: pai, o que que é sexo? Ele, como? Sexo? Sexo? É. Aí ele falou também, deu um jeito, se contorceu todo. Por que, minha filha? Onde você anda vendo isso? Não, o que eu vi ali? Areia e sexo. Nossa. Era seixo. Imagina, né? Então, sempre a gente perguntar, filho, onde você ouviu, Aham. né? Uhum. Pra gente saber como falar. Porque às vezes ela não Às tá vezes não é preparada. nada, e às vezes não é Exatamente. nada. Não tá preparada. Então, a gente tem que ter essa percepção de nos cercarmos do que ela sabe. Para Aham. poder falar. E, se for, né, precisa mesmo dizer. A gente Sim. precisa falar. Claro que a cada idade tem uma forma, né? Tem uma forma lúdica, Sim. uma forma... Mas tem que falar igual. Eu já expliquei para Bela que o neném, né, vai a sementinha, né? E para Clara eu já falei de outra forma. Uhum. Então, Sim, a gente sim. precisa ser muito honesto com nossos filhos. Porque a maioria das vezes também que eles vêm perguntar, eles já sabem. É verdade. Já Ele- tem uma informação, né? Exatamente. E se você É falar, verdade. aí você fica como mentiroso. Verdade. Porque o Rafa me contou que é assim. Aí eu fui perguntar pro meu pai ou pra minha mãe falou que não. Então, quem que eu vou confiar? Vou confiar no meu amigo. Sim. É. Aham. Então, a gente precisa É. até ter esse cuidado. Antigamente tinha muito aquela coisa de você contar mentirinhas para a criança. Eu aprendi sobre isso na EBD, fazendo estudo de EBD, de escola bíblica mesmo, né? E eu me lembro de ter estudado sobre isso, de várias coisas que a gente, às vezes, o professor, a professora ali contava para a criança, da historinha da Bíblia, para simplificar. E aí não botava algumas coisas assim para simplificar demais, falava a história um pouco diferente. As crianças tinham dificuldade depois de desconstruir essa forma como elas tinham entendido para pegar a história Sim, valendo. real, né? Eu fiz um estudo sobre isso. E aí, estudando sobre isso, eu cheguei em assuntos sobre isso de a gente, às vezes, contar uma mentira porque a gente acha que a criança não está preparada para receber uma informação daquele tipo, né? Uhum. E às vezes a gente conta aquilo e a gente não sabe que está acontecendo justamente isso, né? Ela não vai... Nós não somos a única fonte de informação da Perfeito. criança, né? Perfeito. E aí ela acaba fazendo esses julgamentos e a gente pode ficar... E a gente perde a credibilidade, né? Igual, em quem que as crianças vão confiar? No professor, Sim. que seja da igreja, que seja, né, de uma escola, e os pais, porque são as referências. Sim. Então, a partir do momento que essa confiança é quebrada, eles vão buscar de outra forma. E é a pior forma, porque Sim. vai deformar, Sim. né? Perfeito. Vai abrir precedentes para mil Perfeito. coisas. Então, se a gente falar, filho, olha, existe, é isso, isso e isso, não vou falar que não tem curiosidade, mas ele já vai saber da forma que os pais... não é que querem, porque os pais vão falar com amor, Sim. Sim. os pais vão falar com Com cuidado, né? Vão saber como falar, mesmo sendo a verdade, mas precisa ter esse respaldo, né? Esse cuidado. E o mundo não tem esse cuidado. Sim. A gente costuma falar no amor ou na dor, né? Sim. Então, Sim. infelizmente... E hoje em dia, a gente, por exemplo, lá na minha casa, eu tenho 2, né? Um menino e uma menina. E eu costumo dizer assim, os maiores inimigos são as telas e a internet. É verdade. Porque eu penso, né? Não vivi outra geração, mas eu imagino que antigamente, se um pai ou uma mãe queria cercar de maiores cuidados de influência seu filho, ele fazia aquela velha coisa, né? Que se trancava o filho em casa, não sai, não vai, dizia não, né? Ficava assim meio que descansado do tipo, não tá indo, não tá a influência daquilo lá e tal. Hoje pode estar trancado em casa, tá aberto,
o portão está aberto, porque a influência está entrando pela internet, Perfeito, você sim. tá, ele tá, eu lembro que porque tem a YouTube Kids, né? Sim. Sim. E YouTube Kids teoricamente seria para ter conteúdos Infantis. adequados Aham. para Pra crianças idade, né? apenas, né? E, e muitos pais, às vezes, instalam o YouTube Kids. Ah, não, deixa eu assistir porque é YouTube Kids e tal. Um dia eu fui ver o que poderia ter no YouTube Kids. E foi uma época, parece que hoje já deram uma melhorada aí na IA de controle dessas coisas, mas mesmo assim, eu lembro que era uma época que tava na moda aquele Peppa Pig, e tava lá no YouTube Kids uma versão Peppa Pig psicopata, uma coisa assim. Meu Deus. Era os personagens da Peppa, só que assim, um matava o outro, usava uma faca e tal. Sério? E a inteligência artificial do algoritmo do YouTube ainda não era inteligente o suficiente para filtrar durante algum tempo. Depois ele aprende. Sim. Mas naquele tempo ali que ele está aprendendo, quantas crianças Sim. lá em casa chegaram a abrir? A gente não deixa muito, mas assim, numa hora simples, uma propaganda que passa, Sim. Perfeito. um anúncio, uma coisa, já abriu uma janela para o mundo, né? Aham. Então é um perigo enorme. Qual é o conselho? O que a gente faz diante de um mundo que é tela para todo lado, internet hoje em dia, por exemplo, é usada até para o estudo, a escola Sim. passa atividades que você precisa que o seu Legal, filho né? O acesse a internet e tal. Então, qual a orientação? O que a gente pode fazer? É um desafio mesmo, né? É acompanhar. Não tem como a gente deixar livre, né? Eu não sou a favor. Eu creio que, por mim também, seria tirar. Mas eu sei que o mundo de hoje, né? Tem a escola. Aham. Então, limites. Você tem X tempo... eu quero ver o que você está vendo, senta aqui do meu lado, né? Muitas vezes você está estudando, está fazendo alguma coisa, deixa eu ver, põe do lado, porque as crianças são espertas, você sai, ela, pum, Sim, a Johnny fez. então assim, Terrível. todo cuidado é pouco mesmo, para esse cuidar, para essa situação, e assim, sempre limite. Né? Os filhos precisam de limite. Eu lembro que tu falaste de rotina, Ellen. Sim. Como é que tu cria essa rotina, né? Diante de tanta coisa pra fazer? Porque eu sei que tu faz psicologia, né? Sim, Tem isso curso também. também. Então tu é dona de casa, faz psicologia, participa de vários projetos, cuida do maridão, que é todo lindão. é mãe, então... porque eu acho que talvez o maior desafio hoje é justamente os pais criarem essa rotina. Eu sei disso porque aqui em casa eu trabalho, minha esposa trabalha, mas a gente não abre mão disso, das rotinas. Eu sei que às vezes não é tão fácil, né? Tem programações e programações e a gente também não vai viver numa condição inflexível. Mas como é que tu trabalha essa questão da rotina? Como é que tu escolhe a rotina? Qual é o entendimento? Qual é a intencionalidade nesse processo? Eu costumo dizer, Moisés, que rotina é vida. Aham. Eu não sei viver sem rotina. Eu creio que é a forma mais fácil, né? Você fala, como assim Sim. rotina é fácil? Porque você não é uma coisa engessada. Sim. Sabe? Não Nem dá, monótona, né? não Porque as dá pessoas pra confundem ser. rotina com monotonia. Sim, sim. E não é. A rotina nos dá facilidade Sim. e flexibilidade de uma Perfeito. vida mais tranquila. Né? Eu já fui mais rígida. Hoje em dia eu aprendi, né, até do maridão, como você disse, falar, aprendi a ser um pouco mais flexível. Mas isso, assim, isso é de mim mesmo. Mesmo que eu não antes que eu não tinha minhas filhas, eu sempre tive rotina, eu sempre gostei de rotina. E assim, eu tenho uma sanguínea, né, falando já de temperamento. Uhum. E a minha sanguínea é fogueta, né? Ela e graças à rotina, ela tem concentração, que o Sim. sanguíneo não teria. Ela é super disciplinada. Sim. Ela gosta de estudar. Não tem birra para estudar, não tem choro para estudar. Ela faz questão de estudar. Mas por que tudo isso? Porque a gente sabe que um sanguíneo, já entrando, ele não tem concentração. Sim. Ele não fica aqui sentado, ele levanta, ele senta, ele pula. Inquieta, né? Eu sei bem como é isso. E eu não tenho... De fato, eu não tenho esse problema com a minha sanguínea. Perfeito.
por causa da rotina, porque desde pequena eu ensinei, né, que tinha hora para isso, que nós íamos fazer isso, e uma coisa assim muito, até uma dica legal é para as crianças falarem o que vai acontecer nessa rotina. Eu não tenho um quadro de rotina, como muita gente faz. O quadro ganha estrelinha. Não, nunca fiz para as meninas. Mas eu sempre discriminei. Tal horário, a gente faz assim, assim, depois do almoço, igual. Acabou de jantar, eu não preciso falar, vão escovar os dentes para dormir. Não preciso. Perfeito. Porque desde da base, Sim. né, eu sempre, filha, escovou o dente. Hoje em dia, acabou, elas correm pro quarto e já sabem que é hora de dormir. Também não tem choro para dormir. Sim. Ellen, mas é mágica? Não é. Não é. É uma coisa que... Constante processo. Exatamente. A constância, a disciplina. E isso, assim, facilita a nossa vida. Muitos pais falam, mas como que eu vou fazer isso? Começando. Inicia. Sabe? Começa no simples. Todos os dias, igual. A maioria das crianças dormem muito tarde. Sim. Meia hora a menos. Deu certo, meia hora a menos. Perfeito. Então, até tu não vai assim, dorme meia-noite e eu vou pôr meu filho para dormir 8 horas. Não vai dormir. Uma mudança muito brusca, né? Muito. E a criança sente, é cansativo, não é né? só dá a criança, trabalho. você tem que rever a rotina dos do pais. O contexto, né? O contexto. Mas dá trabalho, Sim. porque vai ser aquela resistência. Então, assim, dorme meia-noite, vamos começar a deitar às 11, aí faz uma leitura, né? Igual na minha casa sempre teve a leitura, ou ler a Bíblia, ou ler um livro. Então, elas acostumaram dessa forma. Sim. E tá tudo bem, tá ótimo. Assim, facilitou muito. E elas... criança entra no ritmo. Sim. Quem dita, por isso que eu falei, são os pais que Perfeito. precisam ser educados. Sim. A partir do momento que os pais tiverem essa percepção, esse cuidado e responsabilidade... as crianças fluem. Esse processo educacional aí, a rotina, cara, para o cérebro é fundamental, né? Porque o cérebro, principalmente da criança, né? O cérebro da criança, como é imaturo, não tem ainda todas as conexões, não tem áreas formadas, o córtex pré-frontal ainda não é formado na criança, começa a formar ali a partir dos 3, 4 anos de idade. E essa relação de surpresa para a criança é muito ruim. Então, a criança não sabe lidar. Existem várias substâncias, hormônios, neurohormônios sendo produzidos que faz com que ela se comporte de uma forma muito avessa a qualquer situação que não seja controlada, uma rotina, que não seja avisada. Então, por exemplo, toda vez que eu digo, eu sei disso, se eu falo, Johnny, acabou, agora vamos dormir. Já era, ela vai chorar. Ela vai dizer, não, vai... Eu falo, filha, daqui a 5 minutos... Vai avisando, né? A gente vai fechar a televisão, ou então a gente vai parar de pintar, então a gente vai parar de brincar, porque agora a gente vai fazer tal coisa. Então, a rotina, ela é necessária para qualquer coisa que tu faça na vida. Entendeu? Mas aí deixa eu fazer uma pergunta aqui de consultoria grátis. Porque quando esse episódio for no ar, a Thelminha, minha esposa, beijo, amor, te amo, ela vai dizer, te falo sempre, ela sempre me falou sobre rotina, a importância da rotina, e eu tenho muita dificuldade com rotina. E aí a gente já tentou, eu digo assim, né? Que a dificuldade é mais minha, né? E aí eu já tentei fazer, tu falaste aí sobre o negócio do quadro e tal. E como logo no começo, por exemplo, o Israel, né, que é o mais velho, ele nasceu, a gente não tinha planejamento nenhum de rotina, de nada. Nossa vida ainda era num kitnet, era um contexto de vida assim quase que provisório em muitos aspectos. E era uma coisa assim muito sem uma rotina fixa. Sim. Mas aí a minha pergunta, a minha dúvida é, o que a gente chama de rotina? O que é uma rotina que pode ser assim minimamente considerada uma rotina saudável para uma criança, para um ambiente da criança? Seria uma questão de horários ou seria uma questão de você entender, por exemplo, tu falaste de escovar o dente depois do jantar. Então, independente do horário exato, específico, uma questão de saber da importância de escovar o dente depois do jantar, é mais isso? Ou há uma importância ali de haver os horários e etc? Então, para uma criança tem horários, né? O sono é restaurador, o sono faz crescer,
né, para uma criança, desenvolve melhor, intelectualmente melhor, cognitivo melhor. Mas, como o Moisés falou, também envolve como essa família funciona. Né? Mas quando eu falo isso, também não pode abrir, não, a gente dorme meia-noite e acorda 5, né? Tipo, meio-dia. Não Perfeito. É saudável. Uhum. Para uma criança não é saudável. Eu creio que nem para um adulto, né, Sim, Moisés? É sim. saudável. Existem limites, assim, né? Um exemplo. Eu acho, para mim, o dia tem que ser aproveitado. O sol nasceu, vamos pro, né? Claro, tem escola, mas assim, final de semana, eu acho super saudável sair com uma criança ir para um parque, pegar o sol, a luz, a criança entender o que é dia, noite. Sim. Em casa, ficar com tudo aberto, porque ela entende, principalmente pequenininho. Ele vai entender que tem o dia para aproveitar e a noite para dormir. Para mim, até hoje, as minhas filhas dormem 8h30 da noite. Sim. Mesmo a mais velha. Agora que eu dei 1 hora a mais, porque elas estão sempre uma querendo mexer com a outra, então não, uma dorme um pouquinho, 8h30, a outra pode né, dormir um pouquinho, 1 hora ali, já está com 12 anos. Mas por causa desse contexto, que eu acho interessante. E fora que a rotina também traz para os pais. Você imagina o dia todo corrido, né, atividades com criança, com profissão, enfim. Deu 8h30, eles estão deitados, 9h todo mundo dormiu. Aí é o tempo do casal. Sim. Aí entra outra coisa. Se o casal não tiver uma conexão, não estiver bem, os filhos não vão estar bem. Então, o casal também precisa. Mas voltando para as crianças, eles vão acordarem sem irritabilidade, porque a birra também tem muito do cansaço, né? Os pais não entendem que existe o cansaço, o sono, Sim. a fome, já tá birrento. Não Sim. O que está acontecendo com aquela criança? É uma necessidade fisiológica. Exatamente. E isso somos nós que precisamos cuidar. A criança nem sabe que é uma necessidade. Sim, ela está chorando e quer que a gente esteja ali. Uhum. Então, também, por esse motivo, nós precisamos da rotina. O que eu entendo também é assim, tudo... Por isso que é a importância de entender o cérebro, né? Porque aí você começa a colocar uma relação de intenção. Você é intencional nas tuas escolhas. Por exemplo, a criança, nós, enquanto adultos, precisamos em torno de 7 a 8 horas de sono por dia. Se você dorme menos que isso, saiba que todas as áreas da tua vida estão sendo prejudicadas. A criança precisa de mais. A criança, para que seja saudável emocionalmente, para que tenha aprendizado, foco, desenvolvimento cognitivo, concentração, desenvolvimento em todas as áreas, ela precisa de 9, às vezes 10 horas de sono. Uhum. Então, se a criança está dormindo menos que isso, saiba que ela vai ter vários prejuízos em relação a isso. Então, o que é rotina para mim? É aquilo que eu quero treinar o meu filho, aquilo que eu quero melhorar o meu filho, aquilo que eu quero fazer com que ele crie hábitos, entende? Porque é nesse momento que tu tens uma facilidade maior de criação de hábitos. E isso facilita no futuro enquanto adulto. Então, a rotina de tarefas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, só contribuindo com a Ellen, tá? Que a Ellen que é a educadora parental. Por exemplo, a Joane tem uma rotina de ir para aula, a hora que ela dorme, a hora que ela acorda, a aula, os horários de atividade, os horários de almoço. Então, tudo isso é horário, uma rotina. Isso é importante. O horário que ela vai dormir, as atividades da escola. É óbvio que existe a flexibilidade. A gente está numa célula terça-feira. A gente sabe que a célula termina um pouquinho mais tarde, é um dia que ela vai dormir um pouco mais tarde, é um dia que ela acorda um pouco mais tarde. Mas a gente já percebe a mudança comportamental dela, inclusive quando ela acorda. Então, o que eu quero treinar? O que eu quero criar enquanto hábito? O que eu quero fazer com que ele desenvolva? Então, a rotina, ela entra nesse processo de você ir construindo atividades e tarefas para que ela se desenvolva da melhor forma possível e saudável. E isso sozinho, né? Você Isso. ensinou, ontem também, nós tivemos um jantar e acabou meia-noite. E as minhas filhas, elas são muito responsáveis. Então, a menor disse, mamãe, eu não quero faltar amanhã. Eu falei, não, filha, você não vai faltar. E ela acordou mais sonolenta, porque normalmente eu acordo maior, vai tomar banho, vou fazendo a lancheira, enfim, mãe, né? E nisso, uma saiu do banheiro, a outra já entra. Eu vi que ela não entrou, ouvindo, né? Não vendo.
Aí eu fui lá, filha, mamãe, tô cansada. Eu falei, filha, mas precisa, a gente combinou que você iria, beleza. Aí, quando chegou, tem a rotina, o almoço, aí elas têm 1 hora de celular, só que só a menor tá tendo, a maior está sem celular, até o aniversário, Aham. né? Entendeu? Bons entendedores. Entenderão, né? Só que o que eu fiz hoje? Eu falei, não, vocês vão descansar, porque estão cansados. Coloquei. Aí a maior, não quero dormir. Eu falei, não vai dormir, só vai deitar. Dormiram, né? E elas não são de dormir à tarde, porque dormem muito Sim. cedo. Mas era necessário. E é bom também. E dormiram, deu 1 hora e meia, eu levantei as duas. E a menor começou a ficar mais chorosa, que não é de costume. Mas por quê? Porque ainda estava cansada. E aí, vamos fazer a tarefa. Aí, sentei com elas para fazer a tarefa. Agora, antes de sair, fizemos a devocional. Mas, assim, tudo com dificuldade, que normalmente Por causa não do tem. sono. Normalmente, foi a tarefa, fez, guardou o material e tá tudo bem. É incrível, E hoje ela ficou mais, né, Incrível dando mais como- trabalho. Sim. Mas, assim, eu preciso entender que aquilo ali é uma coisa atípica, não é... Isso, pontual. Exatamente. Pela noite anterior. E tá tudo bem. E a gente entender isso. Porque Sim. também, se a gente se estressar, se aborrecer, perder o controle, Aí aí desestrutura piora tudo, tudo, entendeu? Aí tu, ao invés de tu melhorar ou minimizar a situação, Cria outros cria problemas outros maiores. problemas, entende? Sim. Então, essa relação, ela é fundamental. E essas tarefas, por exemplo, o entendimento do cérebro quanto mais criativa for a rotina, quanto mais experiências e vivências e situações que a criança ela experimenta, melhor é o desenvolvimento dela, entende? Exatamente. Então você tem que essa rotina estimular também, isso, estimular. estimular, entende? Essa rotina tem que estar ali bem trabalhada. Ô, Rafa, agora falando, né, você falou sobre a rotina. Quando eu tive a Bela, nós fomos embora para o Irã com 2 meses. Ela tinha 2 meses. Imagina eu, que gosta de rotina, com um bebezinho. E nós fomos morar num hotel. Você imagina, sem cozinha. Nós moramos, acho que 2 ou 3 meses num hotel. Então, assim, só não foi um caos, porque Deus é bom. Sabe? Deus é bom. Mas muda todo o contexto. A minha maior já estava acostumada, né? Então, assim, a menor não dormia mais à noite, sabe? Sendo que elas sempre dormiram bem, pela rotina, acostumadas. Então, virou um caos. Aí, nós fomos para um apartamento. E até tinha 2 quartos, mas ficava todo mundo no mesmo quarto, porque o apartamento não era todo mobiliado, né? Então, a gente não sabia quanto tempo ficaria. E, assim, ela não dormia a noite toda. Meu Deus, foi assim... surreal, porque de dia eu tinha a maior, que precisava da atenção, e eu não tinha coragem de dormir enquanto a menor dormia, porque eu precisava dar atenção. E olha, eu falei, meu Deus, quando nós voltamos pro Brasil, se eu sou magra, eu tava... E o médico falou, não, Ellen, tira do peito, porque senão você não vai dar conta, você não tá bem para cuidar da sua família. E até voltar... E assim, essa rotina nunca... Essa estrutura nunca teve, porque a gente viveu de tempos em tempos. É um desafio. Mas assim, é um desafio. Só que sempre eu mantive exatamente pela facilidade até de adaptação. Sim. Entendi. Até de adaptação. Então, na verdade, se você for abrir os olhos, a rotina ela te dá um trabalho no início, mas depois facilita demais a tua vida. Sim. Facilita demais. Depois que as coisas fluem, até numa mudança dessa da Ellen, que precisou ir para outro país, outra estrutura, outra cultura, até isso facilita, porque se talvez ela não tivesse a rotina, o estresse seria maior, Com certeza. os problemas seriam maiores, então tudo isso é muito prejuízo mesmo, né? A rotina ela é fundamental assim para esse processo. E dentro desse contexto, Ellen, assim, de todos os desafios que existem na tua experiência com os pais, os filhos, essa questão da educação, o que vem à mente, assim, como quais são os problemas mais notórios, mais sensíveis que a gente pode perceber? Quais são aquelas coisas que a gente que você elencaria, assim, que poderiam ser as principais que um pai, uma mãe que estiver assistindo a gente deve buscar ter um pouco mais de conhecimento ou percepção? Seria o que você falaria sobre o quê? Amar. Aí você fala, mas todos os pais amam, né? Mas um amor intencional. Perfeito. Porque é fácil a gente falar que ama os nossos filhos.
O Moisés até postou uma coisa, né, sobre... Aham. Mas o que que você faz com aquilo? Sim. Né? Eu me dedico... Ou não, eu amo, mas eu terceirizo. Eu amo, porque, na verdade, hoje as pessoas precisam mesmo de pessoas para ajudar, né? A vida é corrida, Sim. a maioria trabalha, o pai trabalha, a mãe trabalha. Mas, assim, no momento que chegou, vamos direcionar aquela atenção, sabe? Filho, vem cá, como foi o teu dia? Olhar no olho dele, né? Sim. Se interessar pelo seu filho. Seu filho, você está no celular, o filho falou, você baixa o celular e olha no rosto, isso é importante. Sim. E o mundo está tão... Maluco, né? tão Veloz. que as pessoas não se olham, É. Sim. né? Quer falar com todo mundo, mas dentro de casa ninguém fala com ninguém. É. Né? Então, eu acho que o amor intencional, Sim. né? Com ações, né? Com ações, porque na Bíblia diz, a gente precisa amar o próximo. E o próximo é o próximo que está do nosso lado, não a todos. Claro que a Bíblia diz para amar a todos. Mas se eu não consigo amar quem está aqui dentro da minha casa, né? Que fez alguma coisa que eu não gostei. Não. Como que eu vou conseguir alcançar as outras pessoas? O sentido bíblico de amor é atitude, né? Exatamente. É ação. Então, assim, não, eu me dou. Né? Eu tô cansada. Tô cansada. Eu vou chegar lá e... Não, eu tô cansada, mas meus filhos tiveram um dia e eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso acompanhar esse desenvolvimento, Sim. eu preciso saber onde está aquela dor, eu preciso saber das vitórias também, Sim. né? Isso faz total Perguntar, diferença. né? Perguntar como é que você se tá. interessar. Se interessar. Isso é toda a diferença, porque se não tiver dentro de casa, vai buscar fora. Eu acho que é muito interessante, assim, porque percebo assim que a maioria do tratamento a respeito desses assuntos giram sempre em torno de estreitar o relacionamento, né? Sim, a conexão. Tu estás sempre falando sobre conexão, sobre estar perto, conhecer, saber, né? Então talvez esse seja um aspecto chave para tudo, né? É o amor, né? O amor. Sim, pois é, né? O amor nesse sentido... Porque eu gostei quando tu falaste assim, às vezes a gente já comentou em algum outro episódio sobre isso, a terceirização das coisas, né? E a gente, por exemplo, lá em casa a gente tem um jargão que a gente se acostumou a falar, né? Que eu já ensinei na igreja também sobre um conceito que muitas vezes se tinha, talvez na geração dos meus avós e dos meus bisavós, de que criar filhos significava botar comida na mesa. Sim. Né? Então, hoje, eu sempre gosto de dizer para em muitos casos, assim, eu não sou educador parental, mas como pastor, como líder, a gente acaba, né? E eu sempre, muitas vezes, digo, olha, criar filhos não tem a ver com encher a barriga do filho apenas. Você tem que encher o seu coração, o seu cérebro, a sua alma, né? A educação. Por exemplo, eu conheço muitos casos de circunstâncias em que os pais ficam até com receio de educar os filhos no ensino religioso, que é o que eles acreditam. E às vezes eu já encontrei casos assim, e eu falei, poxa, mas vocês acreditam nisso ou não? Vocês estão aqui por quê? Porque se você sabe que uma coisa é boa, você quer isso para o seu filho ou não? Então, não, mas aí, será que o certo não é a gente esperar ele decidir e tal? Não, aí você não vai falar de drogas, por exemplo. Nunca vai dizer que drogas é ruim. Deixa eles descobrir, né? E decidir se é ruim, se é bom. Vou provar para ver se... Né? Então, muitas vezes tem essas barreiras, essas coisas que vêm de lá de trás, né? Sim. São crenças, né, que nós trazemos do que nós aprendemos, mas eu sempre brinco, né, que a gente precisa acabar com essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela, né? Não, vou morrer assim. Eu sou melhor que a minha mãe. E não é porque eu quero ser melhor, porque eu sou de outra geração, como minhas filhas estão muito melhores que eu. Sim. Né? De inteligência mesmo, de acesso. E para falar a verdade, nós estamos na geração hoje que os filhos não são mais inteligentes que os pais. Exatamente por causa das telas. Interessante. Eu tenho lido sobre isso em vários lugares, é verdade. Imagine, e a vida toda sempre, né, nossos filhos são flechas. Perfeito. Nós somos arqueiros, então a gente tem que impulsionar os nossos filhos. Não deixar viver, né? A gente precisa cortar isso. Não, aquilo ali não foi legal. Eu costumo muito falar para mães e mulheres assim, mas
ok, a tua mãe fez o melhor para você. Sim. O que ela tinha, o que ela podia. A partir daqui, se você já tem esse conhecimento que não foi bom, faça diferente. Perfeito. Isso é legal, né? Porque às vezes também a gente demoniza um trabalho de um pai, de uma mãe, mas a gente não enxerga a limitação que havia ali de Deu o conhecimento, melhor. a limitação, às vezes, do contexto social, financeiro, etc, né? Sim. E é isso, assim, que eu tenho batido muito na tecla. Teus pais te deram o melhor que eles tinham, que eles conheciam. Sim. Mas você vai ficar, mas foi difícil. Foi, amém. Aham. E agora? Você já Aham. viu que foi difícil? Vamos, Vai fazer o que com vamos isso? pular, vamos avançar, né? Aham. E, assim, o que eu sempre faço é pedir sabedoria a Deus. Eu oro muito, falo, Senhor, que eu seja igual a Salomão, que tudo que eu olho, tudo que eu vejo, que o Senhor me dê essa habilidade de entender, né? Agora mesmo, antes de sair, nós oramos, né? Eu fiz devocional com as minhas filhas. E elas oraram porque eu vim aqui. Oh, show. E eu não pedi para elas orarem por isso. Aham. Né? A menor estava orando, aí a maior, ela não orou por isso, a maior falou, que a mamãe vai no podcast, que, né, que Deus abençoe, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, é isso. Sim. Né? Sim. Imagina um filho abençoar Aham. os pais. Legal. E é o que eu sempre faço. A gente ora, tô indo para a prova, né? Vai dar tudo Aham. certo, filha. Deus vai trazer para você. Mas também não adianta você só pedir para Deus e não estudar. Sim, Então a sim. gente ensina. Aham. A Perfeito. verdade, Deus quer fazer. Deus quer te dar o melhor, mas você também precisa ajudar. Aham. Não só sentar e falar, ai, Deus, Pode me dar o melhor. igual aquela, lê o livro, né, e traz. Não, você tem que ler. Né? Pegar a Você tem que Bíblia, ser assim. Você já viu esse meme? É esse mesmo que eu tô falando. E aí, ó, a gente entra num contexto aqui muito importante, que é diante de um mundo que cada vez mais se afasta de um propósito de Deus. E eu achei muito legal quando tu falas assim da rotina, e essa rotina inclui culto familiar, inclui devocional, que é uma coisa que as pessoas... Eu lembro quando meus pais faziam, né, culto devocional e culto familiar e devocional. E a gente também implementa isso com a Joane, a gente coloca isso na rotina, antes de dormir a gente lê a Bíblia, ora. Mas a gente sabe o desafio, Ellen. Como é que tu consegue estabelecer esse conhecimento da neurociência junto com a Bíblia? Tu utiliza alguns versículos bíblicos como base. Qual é o teu desafio? Como é que tu fazes em toda essa relação, né? Que sempre é um desafio grande. Eu vou compartilhar o que aconteceu ontem, anteontem, até por isso que a minha filha tá sem celular. Ela foi para um aniversário com a irmã, que eu não ia deixar a menor ir, né? A menor que foi convidada, eu falei, filha, vai junto. E avisei que a minha filha mais velha ia junto. E deixei o celular com ela, a mais velha tem celular, a mais nova não tem, e não pretendo dar tão cedo. E eu disse, você tem um limite, não sei se foi meia hora para usar o celular, que a gente vai falar com você. E ela passou desse tempo. E quando eu fui buscá-la, né, eu olhei, não, ela estava desligado o celular, ou acabou a bateria, não sei, né? Tinha acabado a bateria. Eu falei, filha, passou? Ela falou, passou. Eu falei, então, filha, a mamãe vai tirar o celular de você. Mas o que eu ia fazer? Eu falei, não sei, filha, o que você ia fazer? Mas eu te dei uma ordem, eu te dei um limite e você ultrapassou. Eu não peguei o celular para ver quanto tempo ultrapassou. Eu não peguei nada, eu só falei que ia perder o celular, porque eu já havia falado em outras ocasiões que iria acontecer. E a gente precisa fazer quando a gente fala. Perfeito. Né? Não dá para abrir precedentes. Só um pouquinho, só hoje. Porque a gente perde o crédito. Sim. Então, falou... Ou melhor não falar. Mas se falar, cumpra. Por pior que doa. Sim, sim. E eu tirei. Aí, chegamos em casa, eu tive que conversar com ela. Eu falei, filha, olha só. Você tá vendo o que acontece? Você tá vendo que toda vez que você desobedece... algo causa né? Sim, algo ruim perfeito. Causa, porque você gosta. Eu quero que você tenha com limite. E aí eu abro a Bíblia, né? Eu nem abro mais porque eu já sei os versículos que falam, né? Sobre obediência, obedecer teu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Então, assim, eu sempre vou contextualizando a Bíblia perante os momentos que acontecem. Sim.
né? É igual ela falou assim, mas você acha certo você tirar o meu celular? Filha, eu combinei com você. Sim. Então, eu vou falando sobre a educação, Sim. sobre a neurociência e vou pondo a Bíblia, porque não tem como eu não embasar em cima disso. Sim. Até porque ela precisa entender. Eu até falei, filha, quando você não serve a Deus, você serve ao diabo. Sim. A obediência ao mandamento do Senhor, você não está fazendo. Sim. Perfeito. Então, assim, sempre, e isso eu creio, assim, que para ela tem um temor, né? Sim. Porque é Deus. Aham. Não é nem assim, eu falo para ela, não é porque você tem que me obedecer porque eu sei o que é certo. Eu sei o que é certo. Sim. Mas é porque é um mandamento do Senhor. Então, eu creio que para ela é mais pesado, assim, a Sim. responsabilidade, né? Tanto que ela chorou depois. Aham. E eu Sim. não dei mesmo, e não vou dar. Sim. Por pior que seja, mas assim, eu Aham. até falei, filha, dói mais em mim do que em você quando eu brigo contigo. Aham. Sim. Perfeito. É uma coisa que é difícil, né? Desafiador. Interessante. Eu fiquei pensando porque vocês perguntaram para ela e ela foi honesta, né? Ela é muito honesta. Ela foi honesta, né? Mesmo sabendo Porque que tem um comportamento também de defesa. de defesa de dizer que não, né? De querer enganar. Eu lembro que quando os dois eram bem pequenininhos lá em casa, eu tinha uma coisa que eu dizia assim, que eu sinto o cheiro da mentira. Eles eram pequenininhos, tem até uns vídeos assim. Aí, quem fez isso aqui? Aí os dois, assim. Aí eu disse, olha, eu sei, vou farejar, eu sinto o cheiro da mentira. Aí já, não, foi até aqui. Aí já ia se denunciando, né? Aí eu lembro que quando eles cresceram um pouquinho, só que eu não me lembro quem foi dos dois, que me perguntou, pai, você ainda sente cheiro da mentira? Pra você ver que o filho confia, né? E já, só que assim, numa fase já mais avançada, já com aquela intenção de pensar, será que eu já posso dar umas ousadas aqui? Eu falo assim, olha, tu pode até esconder do papai, mas o Espírito Santo revela. O Frank, meu amigo, fala isso. Eu tenho uma coisa que eu falava muito, agora até parei, assim, eu vou conversar com Deus. E a partir do momento que Deus me falar, não, eu que fiz. Né? Não de fazer, mas assim, é que assim, os filhos são muito diferentes um do outro. Sim, personalidade, Eles têm comportamento. Total. Então, assim, os pais precisam até dessa proximidade para saber, né? Os filhos não são iguais. Eu lembro que a minha mãe falava assim, os dedos das mãos não são iguais. Eu não entendia isso. E hoje, tendo filhos, eu entendo que eu preciso encher o tanque de amor de uma, diferente da outra. Sim. E também eu preciso ter um cuidado com uma que eu não preciso ter com a outra. Igual Sim. a minha mais velha, ela é super correta. A mais nova, se eu deixar ela, Sim. sabe, ela já dá um jeitinho. Aham. Então, eu já sei disso. Então, eu preciso prestar mais atenção aqui. Sim. Né? Então, tem todo esse cuidado. E não tem como eu não saber disso se eu não tenho esse olhar, Sim. né? Essa conexão, essa proximidade. Perfeito. E aí Legal. tem aquela relação, né, de você... mas eu eduquei da mesma forma os dois, né? E o que aconteceu? Um deu certo, outro deu errado. Porque filhos A não mesma coisa que eu dava para um, dava para o outro. Não, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Filho do Já mesmo pai ouviram? E quando tem aquela coisa, por exemplo, eu sem orientação de ninguém, tem uma prima minha que dizia para mim, não tinha aquele seriado Eu, a Patroa e as Crianças, que tinha um... Sabe qual é? Sim, eu sei, mas eu nunca patrão. assisti. É um mas seriado, Eu sei. meio... Também não assistia muito, É de assistia. comédia, Aham. e o pai, ele tem métodos nada ortodoxos, assim, mas não no sentido de agressividade, ele é muito brincalhão, mas às vezes ele é sarcástico demais, assim, com os filhos, né? E aí tinha uma prima minha que pra me encher o saco, ela dizia, tu é o... Como era o nome dele? Como era Alex? Não, tu lembra o nome dele? Enfim, o pai lá, ela falava, tu tá igual o fulano e tal. Só que eu não fazia isso sem intencionalidade. Eu não... Também ela exagerava de propósito, era uma brincadeira. Mas eu lembro que o meu mais velho, quando veio a mais nova e tal, eles não são de uma idade muito diferente, então quando chegou naquela fase ali de 4, 5 anos,
e já brincavam juntos de muitas coisas, assim, parecido e tal. E foi muito notório para mim, para minha esposa, essa questão da diferença da personalidade de um de outro, do tratamento que a gente precisa ter diferenciado. E aí eu lembro que uma coisa que... E aí eu não sei se eu fiz certo, fiz errado, mas lá em casa, o propósito que eu tive funcionou. Que era... Eu tinha vários amigos que tinham outros, mais de um filho, sempre diziam, se eu dou uma coisa para um, eu tenho que dar para outro. E eu sempre pensei, será? Porque aí eu vou ficar escravo, né? Ou eu não dou para ninguém se eu não tiver dinheiro para dar para os dois, ou eu sempre vou ter que dar para os dois e tal. E eu decidi, falei com a minha esposa, ela concordou, a gente decidiu, não, vamos explicar as coisas e tal. E às vezes eu dava uma coisa para um e explicava pro outro, né? Por que que naquele momento ele estava ganhando aquilo, ela estava ganhando aquilo e o outro não, né? E eu lembro que até hoje isso é uma coisa assim. Isso nunca criou nenhum problema entre eles, mas sempre gerava aquela coisa assim, e eu acho que talvez seja natural do ser humano, né? Aquela coisa de você comparar. Você está aqui e aí você pensa, por que que eu faço assim? Por que que comigo é assim, com ele não? Né? Perfeito. Tem Aham. essa coisa. E aí eu faço... Hoje, né? Eles mais velhos, eles já conhecem... A gente ensina a Bíblia e tal. E aí tem aquela passagem que Jesus está andando com Pedro e fala para Pedro, Pedro, você vai morrer do mesmo jeito que eu. Como Jesus diz, você vai ser crucificado. E João vai andando ali na frente, né? E aí Pedro fala, e ele ali? Também vai? Aí Jesus vira para ele, que te interessa? Se ele vai ou ele não vai, eu tô falando contigo aqui. E às vezes Eu lembro. aí às vezes eu falo para eles assim, aí quando, mas e o fulano, e ela? Aí eu falo, olha, o que que Jesus falou para Pedro? Ele, não, tá, pai, já sei, já sei. Já usa a Bíblia, inclusive, né? Mas é muito interessante, eu falo essas coisas porque ao mesmo tempo que eu como pai sinto assim muito empolgante, mas também muito desafiador ver ir florescendo nas faixas etárias coisas novas que às vezes você acha ali ah, complicado, porque você já andou aquele caminho, a gente Sim. sabe para onde está indo e a gente já imagina, poxa, vou ter que lidar com isso, um recurso Desafio. novo que se apresenta. Desafio. Já começou a querer mentir um pouco assim, começou a querer manipular assim e tal. E aí existe uma fase mais difícil do que a outra. Se fala muito da adolescência, mas existe uma fase mais difícil, uma coisa mais complicada do que a outra? Olha, eu nunca joguei videogame, mas dizem que cada passo, né, cada Fase. fase, Fica que mais é que eu não sei, difícil. é mais difícil. Eu creio nisso, né? Falam muito dos 2 anos, né? Que a criança com 2 anos aham. dá muito trabalho. Comigo também não foi assim. Assim, não Aos é 2 anos de idade? aos 2 anos. Dizem. Então, não tem parâmetro. Eu creio que a base, novamente, se você não deu aquele suporte, aquela base que a criança precisava desde pequeno, na adolescência que ele vai ter voz, ele vai. Né? Não é porque é adolescência, mas é a idade que os pais não são mais o exemplo, já são os amigos. Aham. Né? Porque até 12 anos nós somos os Os lindos, heróis. os heróis, os melhores para os filhos. Eu quero ser como a minha mãe. Eu quero... A partir dos 12 anos que vai entrar a adolescência, não, eles querem ficar com os amigos, né? O amigo tem o cabelo legal, então eu também preciso... Então, assim, se não tiver essa base, eu acho que ali se perde sim. Porque a palavra vai, né? A palavra do teu amigo, o que ele vai falar é aquilo. E quando teve aquela condição, aquele contexto familiar, ele vai falar, não, peraí, mas meu amigo está falando isso, mas a minha mãe me diz isso. E aí fica até uma confusão, e ele vai colocar na balança. Aquilo é importante para mim. Quer ver um exemplo? Eu nasci num lar cristão, porém, o meu pai não era cristão. Ele dizia que era, mas não era. E aí separaram, né? Aconteceram mil coisas. Com 18 anos, eu não queria mais ir para a igreja.
Não ia. Eu queria ir pra festa. Eu nunca bebi, eu nunca nem experimentei cigarro. Mas eu queria ir pra festa. Eu gostava de ficar na noite lá. Aham. Mas você não bebe? Não bebo. Mas passou com 20 anos, ninguém falou, olha, você precisa voltar. Ninguém falou. Mas eu Sim. tive a base. Provérbios 22:6. Ensino, né? Então, eu mesma vi que aquilo ali não era para mim. Não era Bom. aquele caminho que eu queria. Foi legal? Ótimo. Eu aproveitei? Aproveitei. Só que, assim, o temor que eu tive, o ensinamento que eu tive, nunca me fez beber um copo de álcool. Nunca me fez experimentar um cigarro. E não era falta das pessoas oferecerem, porque eles até riam que eu estava bebendo suco ou coisa assim. Mas, assim, porque eu tive a base do ensinamento. Então, por isso que eu, assim, sempre friso muito. A gente precisa cuidar da Isso. base. É porque aí você vê lá os frutos. Ai, aquela... Até eu estava falando, uma maçanheira. Nossa, maçãs lindas. Tá, mas para ter aquela maçã, ela teve uma raiz. E como foi feito? Como tá essa raiz? Terra. Porque senão vai nascer tudo podre. Nem nasce. Ou melhor, nem nasce. Exatamente, nem nasce. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu vivo, é isso que eu vivo na minha casa. E eu tenho ensinado muitas mulheres, não vou falar só mães, sobre isso. Ah, Eli, mas até, né, uma me falou, mas eu já sou adulta, e agora? Me perguntaram. Tá, mas para agora. Começa de novo. Muda a rota, né? Muda a rota. A gente tem essa possibilidade. Não dá para falar, você já morreu? Não morreu. Graças a Deus. Então, tem oportunidade de reconduzir. Não, peraí. Eu quero o melhor para minha vida. Sim. E Ellen, fala um pouco sobre, assim, o teu trabalho, ou de uma maneira geral, se alguém quiser buscar ajuda nesse sentido, se alguém quiser encontrar orientação ou uma luz no fim do túnel diante dessa circunstância de criação de filhos e tudo, o que a pessoa deve fazer ou pode fazer? Primeiro, se conhecer, né? Saber aonde está, em que ponto está e aonde você quer chegar. Acho que o principal é isso. Como eu estou? Eu tenho noção que o meu contexto familiar está dessa forma? Isso. Porque às vezes a pessoa nem percebe, né? Então, também não percebe, não vai pedir ajuda. Mas assim, tá pegando fogo, mas... E assim, a decisão, o que eu quero daqui para frente? Porque tudo é mudável. Sim. Tudo é mudável, né? Sim. Nós podemos mudar tudo. Não é uma coisa que nasceu e nunca vai mudar. Não, todos os dias a gente pode construir. Eu falo que, né, toda manhã para mim é maravilhosa. E eu sempre posto isso porque a gente tem a oportunidade de fazer um dia novo. Sim. Sempre uma nova chance, né? É. Sim, perfeito. Então, aonde eu quero chegar? A partir daí, dá para montar, dá para pensar, dá para planejar um futuro melhor, né? Porque a gente tem que querer melhorar, não tem como permanecer. Mas aí existem ferramentas que a pessoa pode acessar hoje em dia? Várias ferramentas. Livros ou vídeos e cursos? Tem internet, né? Ah, eu não quero pagar. Tem na internet. Ah, eu quero um acompanhamento. Tem pessoas, né? Eu sou uma delas, mas tem várias pessoas. Então, assim, tudo dá pra gente aprender. Só que a gente precisa querer. Sim. Né? Tem livros que explicam passo a passo. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é a roda de escolha. Né? Que a gente pode escolher, a gente monta, e normalmente eu gosto que a criança monte junto, porque ela se sente pertencente. Né? Então, nossa, eu fiz com a mamãe, eu fiz com o papai, e aí colore da forma bem infantil, e aquilo ali estimula a criança a querer fazer aquela roda de escolha. E aí a gente usa para vários... Sim. Eu normalmente uso mais na hora da raiva, essa roda de escolha, mas tem muitas ferramentas de diversos tipos. O quadro de rotina, que é mais conhecido, né? Sim. Tem, eu não gosto, até falando de uma ferramenta, do cantinho do pensamento. Também não. Eu não gosto. O que é o cantinho do pensamento? A criança fez alguma coisa que o pai, né? Que não está certo, não é nem que o pai acha. E aí manda... Até na escola eles têm esse cantinho. Fica ali pensando no que você fez. Sim. Imagina, uma criança de 5 anos, acho que ela vai pensar. Né? Isso acontecia muito comigo na escola. Eu pensava muito naquilo. Eu já prefiro um lugar
para você se acalmar. E esse lugar, uma dica muito legal, que os pais também podem se acalmar. Um exemplo, aconteceu um contexto, não, peraí, eu vou me acalmar. E aí sai, né? Porque a gente na hora do nervoso só faz coisa errada mesmo. Então, você ensina o teu filho que você pode ficar nervoso, tá tudo bem ficar nervoso, só que a gente não pode descontar nas pessoas. Então, vai lá, se acalma. E esse lugar pode ser um lugar que a própria criança escolha na casa. Sim. Não é um lugar que ela... Você vai lá pro canto. Não. Castiga. Então, é um lugar de descanso mesmo. Se acalmou, volta e a gente conversa. Sim. Então, é uma ferramenta também. Então, a gente precisa ter também esse cuidado de não fazer tudo que nos oferece. É isso. Né? Porque até hoje falam sobre esse canto. Claro, cada um usa o que acha, o que Sim. convém. Só que a gente que estuda para isso, a gente sabe que não funciona. Exatamente, não funciona. A criança está ali, está com mais raiva ainda. E aí vem aquela, quero vingar, porque não sei o quê. Senso de não pertencimento. Vai criando de traumas também, né? Traumas. E não vai chegar ao propósito. Pô. Que é o pior. Tu vai fazer uma coisa achando que vai alcançar aquele propósito, na verdade não vai alcançar. Eu lembro que uma vez na escola, e olha que a minha geração já não era mais a geração a minha mãe conta da história da palmatória na escola. E tinha mesmo. Havia essa liberdade mesmo, Sim, os professores e tal. Eu já não peguei essa geração, né? Não. Mas ainda tinha essa coisa do cantinho, não sei o quê. E eu estudava numa escola, meu pai católico, minha mãe evangélica. Mas meu pai sempre foi bem tranquilo e a minha mãe educou a gente ali na ideia da igreja evangélica e tal. E aí, então, eu não aprendi, por exemplo, as rezas do catolicismo, né? Mas lá na minha escola, apesar de não ser uma escola denominacional, vamos dizer assim, mas havia ali um rito católico em algumas ocasiões. E aí, um dia eu fiquei de castigo lá, porque eu fiz nem lembro o que eu fiz. Interessante, não me marcou o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz de errado, mas o castigo me marcou muito, porque eu fiquei de joelho na frente da classe, de costa para o quadro, e eu só ia sair de lá quando eu rezasse 3 Ave Marias. E eu não sabia rezar Ave Maria. Tu tinha que rezar alto? Tinha que rezar alto. E eu não sabia rezar Ave Maria. E eu chorava e falava para a professora, mas eu não sei. Não, você vai ter que rezar, mas eu não sei. Aí você viu o que te marcou? A vergonha... Sim, né? O constrangimento, o medo, né? Do que ia acontecer, mas não a causa. Então, como que você mudaria algo que você nem se lembra? Exato. Ainda ficou um trauma, né? Ficou um trauma. Mas eu aprendi a rezar Ave Maria depois. Tu perdoou? Eu aprendi a rezar Ave Maria depois. Tu liberou perdão pra tua professora? Não, de boa, tranquilo. Depois a gente se deu bem, né? Mas é isso. A gente precisa realmente fazer o que funciona, né? É acertar. Eu sempre peço também para que Claro que nós somos humanos, nós vamos errar e errar muito, mas Sim. todo dia a gente tem que errar menos. Eu sempre falo isso com as meninas. Filha, vai errar, vai cair, vai escorregar, mas vamos fazer menos, vamos errar em coisas novas. Sim. Né? Ficar toda hora no mesmo erro, não, aí não dá. Sim. Aí não tá querendo aprender. Perfeito. E isso é o nosso maior desafio, né? A educação dos filhos. E o entendimento de que ser pai, aprender a ser pai, né? Ou ser mãe, pais, não é intuitivo, passa por um processo de busca, de se desenvolver. Acho que a palavra legal aqui é intencionalidade. Ela citou várias vezes, né? Intencionalidade. Você quer ser o melhor pai? Vai estudar. Vai buscar, Vai buscar, vai fazer curso. As pessoas não se preocupam muito com isso, né? Eu vou me preocupar em ganhar dinheiro, melhorar minha profissão. Eu vou ser médica. Eu estudo para ser médica. Eu vou ser... Pastor, advogado. Mas e por que para ser pai e mãe, não? Não, acho que assim, eu já sou pai mesmo. Plantou, nasceu. Mas sabe um negócio que eu percebo muito, assim? Eu acho que isso não acho que as pessoas não fazem isso intencionalmente, mas eu noto muito que às vezes parece que a pessoa, ela quer criar, assim, vencer na vida, ela passa aqueles anos ali como se ela pensasse, vamos fazer esse sacrifício esses anos pra gente ficar tranquilo, e aí quando a gente ficar tranquilo, aí a gente desfruta.
E o que acontece é nunca que chega. quando passa esse tempo, a educação já aconteceu, Sim. os filhos já estão numa fase que já foi moldado o caráter, a Sim. personalidade, né? Que aí E é vai mais tudo por água difícil, né? abaixo, Aí né? com 70 anos ele vai ficar tranquilo. Com certeza. Não, aí nem fica tranquilo, É. porque daí tem que cuidar dos problemas. É aquela história que a gente comentava outro dia da pessoa que culpa a igreja na adolescência do filho, Aham. mas aí na adolescência já é fruto, né? Sim. Do que foi plantado lá na Da base, né? Como lá. foi dito. Sim. Sim. E tem um versículo que ele fala, acho que é Provérbios, que fala que quando a gente conduz os nossos filhos, você vai saber melhor que eu, até tenho anotado. Pode pegar. Não tem problema, não. Isso aí é bom, que quem está É. assistindo a gente já pode ir lá, né? Vai na sua Bíblia eu lá tenho e... também, Aqui, ó. mesmo. Aqui, ó. Na Bíblia, né, ele fala, como eu disse, um manual. Então, tem para guiar no caminho do Senhor, a disciplina, amar condicionalmente e infinidades, né? E aqui fala assim, discipline seus filhos e eles darão paz no seu espírito e alegria do seu coração. Isso. Provérbios 29:17. Então, assim, não tem como a gente não viver em cima disso. Não tem como falar, no futuro, né? Muitos pais fazem até, assim... não, mas deixa no celular, deixa na TV, né? É o meu tempo. Só que isso aí, no futuro, não vai dar certo. Cara, imagina. E vai dar mais trabalho. Imagina uma situação dessa. O pai sai para trabalhar antes do filho acordar. Fica trabalhando até às 18, chega em casa às 19 horas. Cansado. O filho na televisão, no celular. O pai chega por estar cansado. Não vai querer brincar com o filho, ele diz assim, eu tenho direito agora de descansar, assistir minha TV, assistir meu, Você não sabe o que eu passei durante o dia. Tô aqui estressado, meu patrão, minha empresa e tal, bababá, e acabou, vai dormir. Uhum. Isso e se repete por anos. E como é que essa criança como é que isso vai se desenvolver? Cara, é destruidor. Você destrói a vida de uma pessoa fazendo isso. Entende? Então, olha só. Isso é a realidade da maioria das pessoas. Eu convivo com crianças, dou mentoria, trabalho nessa área, sou professor. E é a realidade. A gente está falando de uma coisa absurda que é mais comum do que a gente imagina. É verdade. Entendeu? Então, é uma coisa assustadora. De fato, é complicado. A gente tem que repensar, porque... o legado que a gente está deixando é um legado que vai só trazer prejuízo para a sociedade. É por isso que eu até falo assim sempre, vocês querem filhos? Às vezes alguém me fala, mas eu tenho medo. Olha, tenha decisão, né? Não é que vai ser mais fácil. Sim. Mas você vai estar disposto. Mas meu marido não quer. Eu falo, não tenha. Aham. Porque muda todo o contexto. É maravilhoso? É maravilhoso, mas a gente não pode romantizar, porque também é difícil. Porque se for para pôr filho no mundo... e só por isso acabou? Tá tudo bem, né? Aí não se preocupa, mas não é essa a intenção. Né? Deus não quer que a gente só coloque, tenha filhos, não. Deus quer que nós conduzimos no caminho, né? Que ensine o seu filho no caminho que você deve andar, para que quando ficar velho não se desvie. Então, assim... eu até sempre falo que nós somos mordomos do Senhor. E a gente precisa cuidar muito bem do que Ele dá. Sim. E o que Ele nos dá de mais precioso? A família. A família. Sim. Agora, né, que a gente orou ali, eu falei, Senhor, eu sempre oro pelos futuros esposos da minha filha, elas são crianças. Né, porque eu tenho que dar essa direção e eu gosto que elas ouçam que eu estou orando. Porque eu falo, vocês são preciosas. Vocês merecem um filho, um esposo, né? Então, assim, sempre profetizando, que é uma coisa que eu acredito, mas, assim, para que elas escutem o valor que elas têm, sabe? E a gente tem que estar disponível. Eu sempre digo assim, se alguém chamar a Joane de princesa, você é uma princesa, você sabia disso? Ela vai olhar pro menino e vai dizer assim, sabia, meu pai fala tudo isso pra mim. Tudo isso pra mim. Meu filho... E é isso que a Ellen está falando, é real mesmo, né? A gente profetizar, a gente entender o poder de tudo isso, né? Profetizar sobre os nossos filhos, deixar um legado para os nossos filhos, entender a importância de se conectar. Eu estou falando de coisas básicas aqui, de pais que anos não abraçam seus filhos, pô.
pais que não Tem- dizem, tem- não olham no Conheço olho dos casos filhos. de pais que nunca abraçaram Sim, seu filho. sim, que não falam eu te amo, pô. Pros seus filhos, anos e anos. Não tem conexão, velho. Aí, geralmente, a criança, de alguma forma, vai criar um mecanismo de defesa. A falta de conexão gera no cérebro da criança um mecanismo de luta ou fuga. Entende? Aí por isso que a criança estabelece um comportamento desafiador. Mas geralmente quando o pai vem comigo e diz, essa criança é demais e tal, bababá. 100% dos casos, fora situações, óbvio, de transtorno obsessivo, que é o opositor, né? Esqueci agora o nome. TOD, TDAH. TDAH, TOD e tal. Fora essas situações que, na maioria das vezes do caso, o diagnóstico é TDAH, mas se for investigar, você vai verificar que é uma rotina doentia, falta de conexão, uma rotina sem nenhum tipo de cuidado nesse contexto. E o TDAH porque, para tu ter uma noção, só para não estender aqui, a criança, quando tem menos sono, a privação de sono na criança dá todos os sintomas de uma pessoa que tem problema de TDAH. Só a privação de sono numa criança. Fora os outros contextos, né? Mas quando a gente pensa nessa relação, de fato é isso. É o cuidado, é a conexão, é o amor, é a presença. Eu falei, Ellen, aqui, que eu não abro mão de almoçar com a minha filha, com a minha família. Não abro, porque eu sei que isso gera... O poder da mesa, né? O poder da mesa e o que isso gera em memórias de pertencimento na criança. Quando a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, eu entendo que esse no caminho aí é justamente a presença que o pai e a mãe precisam ter. Porque senão ele colocava assim, ó, ensina a criança o caminho que deve andar. Tudo bem, pode ser uma outra interpretação, eu não sei. Eu só sei que na neurociência e no contexto cristão, a presença do pai é fundamental para um legado estabelecido no contexto do reino, entendeu? Na vida. E infelizmente, o que está acontecendo hoje é um descaso absurdo, completo e destruidor, né? Não, desculpa, pode falar. Não, eu converso com muitas pessoas, né? E esses dias uma moça veio me falar, Ellen, eu não consigo ser assim, acho que eu postei alguma coisa com a minha mãe. Falei, não, porque a minha mãe nunca me disse eu te amo. Já o meu pai era assim, era mais carinhoso, né? Eu falei, tá, mas você já perguntou pro teu pai como foi a vida dele? A tua mãe era mãe. Você já perguntou? Porque assim, fica aquela raiva, porque é uma ausência. Ressentimento, né? É uma ausência. Mas assim, a gente precisa entender o porquê. Uhum. Eu sei que causou todo aquele sentimento, mas se a gente virar o holoforte, não para minha dor, mas o porquê que agia daquela forma, a gente vai ter amor, compaixão, misericórdia. Isso. E uma coisa que eu prefiro, assim, é sempre olhar o outro, e eu tento ensinar isso para minhas filhas, o porquê de determinadas atitudes. Não só, porque me fez assim, né, coitada de mim. Não, vamos olhar. E aí, ela falou, nunca pensei nisso. Perfeito. Né? Então, assim, a gente precisa também tentar ter misericórdia das pessoas, assim. Sim. De olhar, de ter outro olhar. Compreender também, de compreender. Porque, Ressignificar. claro que tem pessoas que não dão atenção. Isso é fato. E é uma tristeza, né? Quando a gente vê que realmente, assim, chega... Ai, meu filho está com um problema. É mesmo. Então, vamos conversar. Aí, não precisa meia hora. Eu já vi que o filho não é um problema. O pai ou a mãe é o problema. Sim, sim. É porque falta tudo ali. Perfeito. Os pais, assim, então, assim, não se olham. Sim. Não tem conexão, né, amor? Não, tá os dois aqui parecendo uma entrevista.
É uma coisa... Uma vez eu li aquele livro, um livro famoso, né? As 5 Linguagens do Amor, né? Essa leitura me abriu, assim, um pensamento sobre esses aspectos e eu sempre fico me perguntando, porque muitas vezes a pessoa ela não conseguiu chegar ao ponto de verbalizar eu te amo, mas pensando sobre isso, eu olhei para trás várias atitudes do meu pai e da minha mãe e eu entendi várias dessas atitudes como uma declaração de amor, Sim. sabe? Porque a gente, é mais ou menos isso, né? A gente Exatamente. consegue compreender e perceber dentro daquele contexto, daquela circunstância. Que eu era amado. Isso, exato. Sim. Como aquele amor estava fluindo de uma certa maneira. Ok, não era ideal, talvez não. Eu não preciso repetir isso, mas eu preciso... eu Entender. chamo isso... Se amar. Isso, né? eu chamo isso de... Eu costumo pensar nisso como algo que me libera. Sim. Exatamente. Me Sim. libera para eu poder, Perfeito. né, amar também a mim mesmo, aos meus pais, aos meus filhos agora principalmente. Você tá vendo porque é importante aprender, né? Uma linguagem de amor, a minha mesma é tempo de qualidade. Aham. Já de uma filha é toque, do meu esposo é outra. Então, se eu não conheço, se eu não Sim. tenho esse entendimento, eu vou achar Eu que eu vou nunca ach- fui amada. E eu vou querer agir com a pessoa da forma que eu gostaria que ela agisse comigo. Tipo, É. se eu, por exemplo, a Josi, a Josi, inclusive, nem gosta muito de validar. Eu sou palavra de afirmação. A Josi é tempo de qualidade. Então, eu gosto de validar ela, inclusive. Só que para ela, tanto fez, tanto faz. Agora, quando eu gero para ela tempo de qualidade, a ela se sente amada. Aí Porque fala é mais alto, né? Perfeito, é um equívoco dizer assim, trate a pessoa da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Eu sei que isso existem para outros fatores, mas no caso de A linguagem de linguagem amor, de amor, trate a pessoa da forma como ela gostaria de ser tratada. Mas deixa eu fazer um pouco de advogado aí Sempre, porque sempre tu faz, né? tu tá citando uma regra chamada regra de ouro, né? Muito antiga, então tu tá mexendo em coisas sagradas. Brincadeira, não existem coisas sagradas. Mas eu acho que a intenção Sim. do aspecto se casa com essa conotação, porque ao perceber o que é mais valioso para tua esposa, tu tá fazendo o que tu gostaria também que ela fizesse contigo, porque tu gostaria que ela percebesse o que é mais valioso para ti também, Sim. entendeu? Sim. Então a regra vale, viu, meu Deus? Tá Também. valendo. Eu te perdoo. Isso. mas é exatamente isso, Aham. né? E a gente tem que ter esse olhar Cuidadoso. pro outro, né? Sim. O que vai fazer feliz o meu esposo? Aham. O que eu encho o tanque de amor dos meus filhos? Aham. Perfeito. E Perfeito. ali E tem as flui. 5 linguagens do amor da criança. tem da criança, adolescente, Da adolescente. e o adulto Aham, mesmo, sim. né? Mas não fala que é adulto. Aham, perfeito. É isso. Legal. E aí, Rafinha? Olha, hoje foi uma conversa muitíssimo Foi interessante. quase igual ao do Bolsonaro. 5 horas de conversa. Né, meu amigo? Muitíssimo. E aí, o Fernando Gabriel vai estar com a gente aí, velho? Deus quiser. Ô, em nome de Jesus. Vamos já. Encerra que a gente já deixa marcado esse episódio. Ele já aí. entra depois, agora, já depois só faz trocar. Uma gravação só. Ellen, muito obrigado por esse tempo aqui. A gente se agradece de coração, porque esse assunto é um assunto... Eu sei que se tivesse tempo, assim, a Sim. gente não tivesse mais nada para fazer na vida, ninguém, né? A gente poderia fazer uma pauta gigantesca e teria muita coisa para falar, para muito, ensinar as pessoas, né? Mas eu acho que foi bastante enriquecedor. Eu acredito que abençoou muita gente. Eu tô me sentindo abençoado aqui, Eu aprendi também. várias coisas. Que gostoso. Isso é bem legal. E eu queria te agradecer, então, por isso. E dizer que a casa está sempre aberta. Não é a minha casa, né? Mas o estúdio está sempre aberto aí. A gente vai marcar esse outro episódio. E também deixar à disposição aí para que a gente possa caminhar junto aí nesse sentido de cada vez mais levar conhecimento para as pessoas daquilo que pode
moldar para melhor as suas vidas. E né? Ellen, deixa aí o teu contato, se as pessoas quiserem. Ai, gostei. 1 milhão de pessoas vão acessar esse conteúdo. Glória. Então, com certeza Só vai 1 milhão, chover. Mais, né? Também. Não, assim, nas primeiras Só semanas. no primeiro na dia, né? No primeiro semana. dia, entendi. Amém. Então, vai chover aí. Então, deixa o teu... Como as pessoas te encontram? Vai lá. Tá, no Instagram, né? Acho que a melhor forma, Ellen Coleta. Pode me acessar. A gente tem vai link. deixar, não se preocupem, a gente vai deixar. Ellen com H, 2 Com L's, H, não é isso? 2 Isso. L's, N. N. Aham. Eu sempre até corrijo, né? Falo arroba Ellen Coleta. Meu Empresário. empresário aqui me dando um suporte. O Alex, você joga aí, Alex, no Love Thirds. Aham. E sou eu que agradeço a vocês. Realmente, assim, tô me sentindo cheia. Ah, foi De show. verdade, Foi muito tanto bom. cheio, porque eu creio mesmo que perante tudo que nós falamos, alcance muitas vidas, muitas famílias e que realmente, né, busquem a essa transformação. Que eu creio que é alcançar o céu dentro do nosso lar. Perfeito. Se a gente estiver bem dentro de casa, nós vamos estar bem em qualquer É lugar. não desistir da sua família, Não, né? jamais. Não importa. Não. Acho que essa Mas eu até falo, caminha um pouco mais. E aí amanhã eu vou falar para você novamente, caminha um pouco mais. E a gente vai conseguir a coroa da vida. Sim. Sabedoria. Eu creio nisso. Show de bola. Fechamos, então? Obrigada. Fechamos. A gente sempre deixa aquela dica, né? Para quem gostou aí, curte, compartilha, se inscreve no canal e tudo mais que todo mundo já sabe. Quiser colocar alguma pergunta. Né? Sim. Os comentários estão sempre abertos. A gente deixa sempre os vídeos com os comentários abertos, né? Se você quiser fazer alguma pergunta aí, a gente consegue fazer chegar na Ellen, né? Se for alguma coisa que a gente possa responder, a gente responde também. Ou mas então a pode gente... ir no Instagram dela. ou vai lá no Instagram direto, né? E acessa aí. Mais de 1 milhão de seguidores. É isso aí. Tá Fechamos? bem, obrigada. Ellen, muito obrigado. Uma honra de você receber aqui. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de muita gente que entrar em contato com esse conteúdo, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Amém. Amém. Deus Pessoal, abençoe. ficamos por aqui, então. Até o próximo episódio. Tchau.